Eu sou Luiz Gustavo Bueno, sou ginecologista, especialista em endoscopia ginecológica, e hoje eu estou aqui na Esgorge para a gente fazer um podcast sobre pólipos endometriais e como que a gente pode seguir no tratamento ou na conduta nas várias etapas da fase da mulher. Estou aqui com o Dr. Bernardo Lasmar. Pode falar, Bernardo. Sou Bernardo Lasmar, ginecologista também, especializado em endoscopia ginecológica e hoje docente da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Estácio de Sá. E é um prazer estar aqui com o Gustavo Nasgorge participando desse podcast. Bom, rapidinho em relação aos pólipos, acho que a gente consegue falar que os pólipos são projeções endometriais, na maior parte das vezes relacionadas aí à ação hormonal. Eles têm uma predileção, né, acontecer nas pacientes aí na metade mais ou menos do menacme até para dentro da menopausa e pós-menopausa. A maior parte são assintomáticos, aí a gente está falando de uns 80% mais ou menos sem sintoma nenhum. Quando apresentam sintomas, a maior parte são sangramentos, corrimentos vaginais, eventualmente alguma dor hipogástrica, enfim. Nada de excepcional. Mas a gente precisa fazer alguma coisa, ou não. Não sei o que você acha, Bernardo. Acho que a questão do pólipo porque é o que você falou, a maioria é assintomática. A gente vai acabar interferindo no pólipo, acho que algumas situações mais específicas, né? Primeiro, quando sintomáticos, obviamente, eu precisar fazer alguma coisa quando a gente der algum sintoma. Ou quando a gente tem uma infertilidade, por exemplo, aí associada à presença do pólipo, a gente vai acabar interferindo, né? Apesar de não ser um sintoma, a queixa de infertilidade, mas ele pode causar uma infertilidade tanto por uma inflamação local, quanto por uma obstrução, por exemplo, de um ósseo tubário, de orifício interno, dependendo da localização dele. A grande questão eu acho que a gente tem que discutir o que a gente faz com os pólipos assintomáticos nessas pacientes, né? A gente vai precisar tirar, não precisa tirar? O que a gente faz? Essa é uma dúvida que a gente escuta no dia a dia no consultório. O paciente fez um ultrassom, achou um pólipo, ou fez um ultrassom, achou um espessamento endometrial, um endométrio mais espessado, e vai para a esteroscopia, por exemplo, é um pólipo. E aí? Assintomática? Essa acho que é a grande questão aí para a gente tentar discutir. Acho que a questão do sintomático a gente está bem definido, né? Tanto a paciente no menarque, a paciente na pós-menopausa, se ela está sintomática, a gente tem que resolver o problema e realizar o tratamento do pólipo, em geral pela polipectomia, né? A polipectomia transcervical, ou seja, por videoesteroscopia, que é o padrão ouro, isso aí eu acho que não tem muito para a gente fugir. Em relação ao assintomático, é aquilo que você falou, exatamente. Temos a questão da infertilidade. Muitas pacientes devem perguntar isso para você, também perguntam para mim. Eu não estou engravidando por causa desse pólipo? Fica difícil, uma resposta complicada da gente responder, porque eu não sei também há quanto tempo aquele pólipo está ali e se realmente é ele que está fazendo com que ela não consiga engravidar. Mas, por uma questão até da literatura, a literatura manda a gente fazer a retirada do pólipo naquela paciente que está em investigação de infertilidade, né? Retirar pelo menos um fator negativo, né? Eu acho que a principal dúvida e preocupação de todo mundo, acho que tanto do médico quanto da paciente, em relação ao pólipo assintomático, eu acho que é se ele pode ou não virar câncer, né? E a gente sabe que a incidência é muito baixa, mas existe uma incidência. Você quer falar alguma coisa, Bernardo? Na verdade, a literatura fala em 3%, né, de incidência, e os fatores de risco seriam a menopausa, o pólipo que sangra, principalmente o pólipo que sangra na pós-menopausa. Então, pólipo que sangra na pós-menopausa, esse não tem dúvida que a gente tem que tirar. O tamanho, a literatura fala que um pólipo acima de 1,5 cm teria um risco maior de malignização. E pacientes, eu acho, de alto risco, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, a gente também fica mais receoso de ter uma conduta expectante. Agora, o que a gente sempre bate muito é que
Bom, se o pólipo grande, eu preciso tirar, porque ele tem um risco maior de ser maligno. O pólipo pequeno eu posso deixar, mas o pólipo pequeno, se eu vou biopsiar, eu tiro. Né? Então, se a gente tem a ferramenta de esteroscopia ambulatorial hoje no consultório, e hoje a gente consegue resolver em torno de 60% dessas condições no consultório, pólipo, mioma, a gente consegue tirar no consultório sem analgesia, sem anestesia, desculpa. Então, se ele for grande, eu tenho que tirar porque ele tem risco de malignidade. Se ele for pequeno, se eu for biopsiar, por que eu não biopsio a base e tiro ele? Né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado, faz uma biópsia com cuidado para não tirar o pólipo. Né? Então, não tem muito sentido. Então, sempre que a gente vai em congresso discutir sobre pólipo, a primeira pergunta que tem é: e aí? Tira sempre? Não tira sempre? Então, eu sou dessa linha, queria te escutar também, mas para mim, se eu tenho um pólipo, eu vou tirar sempre. Porque se for pequeno, eu tiro no consultório, na hora. E se for grande, eu tenho que tirar porque tem um risco maior de malignidade. Então, o que você acha? Bom, vamos só voltar rapidinho aqui. Os pólipos em relação exatamente o que você falou. Os pólipos em relação a potencial de malignidade, ou seja, toda aquela paciente que tem um fator de risco, um grupo de fatores de risco para desenvolvimento do carcinoma de endométrio, quando ela tem um pólipo, a gente também está autorizado tecnicamente a retirar aquele pólipo. Né? Existe essa possibilidade. E aí vamos na frigideira, né? Sempre vai tirar? Eu tenho uma teoria, se você concorda comigo. É o seguinte, ela fez algum exame complementar e evidenciou aquele pólipo, certo? Independente se a gente consegue tirar ele no consultório ou não, tá? Ele está ali, ele foi identificado. Foi lá, fez uma ultrassonografia, que seja, e depois fez essa esteroscopia. E a gente está olhando para ele, é um pólipo médio, não dá para tirar ali na hora. É um pólipo que a gente consegue tirar em centro cirúrgico tranquilamente. Mas vamos supor que o médico assistente, ou o próprio médico que esteja fazendo a esteroscopia, decida que não preciso, ela não tem sintoma nenhum, ele está ali na minha frente, não tem aspecto ruim nenhum, eu biopsiei, a biópsia veio normal, não vou tirar, não vou mexer nele. Aí ano que vem, na rotina dela de novo, ela vai lá, faz o exame, vê o pólipo. Opa, temos pólipo de novo. Faz a esteroscopia novamente e vai, que não é um exame, a gente faz bastante tempo, eu faço bastante tempo, você também, a gente sabe que não é um exame prazeroso de se fazer, né? Então é um desconfortável, na maior parte das vezes, não é em todos, mas então eu acho que não tem sentido da gente não tirar. Um procedimento relativamente tranquilo, você faz isso ou no consultório, quando a gente não usa sedação, a sedação em algum lugar propício para isso, e tira aquilo ali em 20, 30 minutos. A gente não demora muito mais do que isso para fazer o problema, para resolver o problema. O problema é esse, eu vou controlar com o que esse pólipo, né? Eu vou deixar lá. Então essa paciente vai ter que fazer um ultrassom de 6 em 6 meses se assim não está crescendo. E aí, quem garante que aquele ultrassom está mostrando o mesmo pólipo, não é um outro pólipo, não está surgindo alguma coisa? Ou é uma formação, uma nova formação, né? Então vamos fazer o seguinte, ela vai para esteroscopia de 6 em 6 meses, de ano em ano, não tem sentido. E biópsia, né? E biópsia, faz biópsia, dá-lhe biópsia. E na hora que você fala para a paciente que ela tem um pólipo, acabou, ela tem uma doença ali, e aquilo ali vai passar a fazer parte do dia a dia dela, vai acordar sabendo que ela tem um pólipo. Então, as pacientes normalmente também não costumam levar bem essa conduta conservadora, né? Ela quer resolver o problema dela. E eu, como médico, não posso dar garantias para ela de que aquele pólipo vai ser sempre um pólipo benigno. Até porque se eu não faço uma biópsia, eu estou pegando um fragmento. Óbvio que a gente tem a visão esteroscópica, o padrão de normalidade visual do pólipo, né? Isso dá muita tranquilidade para a gente. Mas a biópsia é um fragmento. A gente não tem um todo para estudar. Né? Então, não posso também garantir, não posso dizer assim, fica tranquila que isso não é nada, não vai virar nunca nada. E essa paciente vai passar a ter que fazer um rastreio. A questão é, será que a gente também não está pedindo ultrassom demais? Né? Porque a partir do momento que eu tenho um ultrassom que rastreou e identificou uma alteração na cavidade, a gente vai passar a fazer a esteroscopia e a partir daí eu vou acabar indicando o procedimento. Então, talvez vamos dar um passo atrás e talvez fazer menos ultrassom, a paciente assintomática, né? Eu preciso fazer esse controle de tanto ultrassom. Agora, uma vez identificada a doença, a gente acaba tendendo a indicar a retirada. Existem alguns colegas, vários, né, que já estão pulando o ultrassom e indo direto para uma esteroscopia. Por exemplo,
uma paciente com sangramento uterino normal e se não tiver nada na ultrassonografia, vai acabar na esteroscopia. Essa é a justificativa, né? Não estou falando se está certo ou se está errado, mas é o que eu vejo acontecer. Então, a paciente foi lá no consultório com sangramento uterino normal, ele vai pedir uma ultrassonografia. Em vez de ele pedir a ultrassonografia, ele já pede direto a esteroscopia. Ah, por quê? Por que você está fazendo isso? Porque se o ultrassom vier normal, eu já vou pedir Tinha visto muita endometrite, né? Muita endometrite. Exatamente. E se tiver algum problema, a gente já vai ver o problema logo de uma vez. Então, até tem um sentido, né? Você já pularia mesmo porque a esteroscopia tem uma qualidade muito melhor do que a ultrassonografia para avaliação de cavidade. Eu queria te perguntar uma coisa. Lá vem, não. Porque eu acho que é um assunto bastante interessante para a população de ginecologistas de uma forma geral. Em relação ao see and treat, ou seja, eu fui lá, fiz a esteroscopia, vi um pólipo pequeno e resolvi tirar. Um pólipo céssio. E a gente vai lá e resolve tirar. O que você acha em relação ao... Você acha que sobra alguma coisa? Fica alguma coisa de base? Ou acha que a gente consegue tirar tudo mesmo sem ter nenhuma recidiva não muito distante da vida? A técnica que a gente tende a usar e tende a ensinar, né, nos cursos que a gente faz de esteroscopia é uma técnica de polipectomia onde raramente vou usar tesoura. A gente usa tesoura para pólipo cervical. Para pólipo na cavidade uterina, a gente não usa tesoura. Porque a tesoura, invariavelmente, vai fazer com que você corte a base e a base fique retida na camada basal. Então, a gente faz a técnica de apreensão, né, de tração, de rotação. E, com isso, a gente consegue soltar o pólipo da base. Né? Solta a base do pólipo da basal. E a nossa sensação é de que essa recorrência do mesmo pólipo praticamente não existe. Né? Agora, se eu tenho um pólipo que tem uma infiltração maior na parede, isso às vezes acontece quando a gente tem uma adenomiose associada, aí eu associo a isso, eu entro com uma pinça saca-bocada e aí eu começo a cortar a base do pólipo na parede. Isso acaba trazendo um pouco mais de conforto para a paciente do que só quando eu trabalho na cavidade. Mas se eu acho que se essa base tem uma penetração maior, a gente acaba complementando ou indo para o centro cirúrgico e programando isso com ressectoscópio. Eu concordo com você. Quando o pólipo é pequeno, bem pequeno mesmo, aí a gente está falando de 10 milímetros, 15 milímetros, acho que dá para a gente fazer o procedimento com um certo conforto para a paciente, se ela tiver, obviamente, deixando a gente levar o exame, né? O que a gente brinca com os alunos é que você fala para a paciente, você tinha um pólipo, né? Porque você já tirou o pólipo. Então, isso para a paciente é muito bom. Precisa fazer a biópsia, precisa fazer isso daí. Não, ótimo, é mais ou menos isso mesmo. Eu queria só escutar você. Botar uma pimenta aqui na nossa conversa. Então, eu acho que a gente chegou numa conclusão boa, né? Para informar todo mundo em relação a como conduzir os pólipos nas diversas fases da vida da mulher. Né? Então, sintomático... Sai sempre, invariavelmente. Não tem discussão em relação a isso. Assintomático... Se você tiver acesso à esteroscopia, né, e o see and treat, eu acho que é uma boa opção. A literatura não te obriga a fazer essa ressecção. A gente sabe que até 25% dos pólipos menores de 1 centímetro podem sumir em um ano, né, desaparecem. A gente tem essa sensação mais no pólipo mucoso, porque ele cicla mais junto com a menstruação, com a descamação. Né? Isso na menacme, tá? Na pós-menopausa, a tendência do pólipo desaparecer é menor. Mas se eu tenho uma esteroscopia, que é uma ferramenta que eu vou precisar biopsiar, é o que a gente já discutiu anteriormente, eu vou ter que fazer uma biópsia desse pólipo, porque a visão da esteroscopia ela não é 100%, né? Eu não estou autorizado a olhar e falar assim, não, esse pólipo com certeza é benigno. Apesar de a gente ter muita informação visual, eu preciso biopsiar. E se ele é pequeno, de novo, vou biopsiar, eu biopsio a base, ele sai inteiro. Que a gente sabe também, né, que a melhor biópsia do pólipo é ele inteiro. Isso, então preciso sair tudo para ter certeza que não tem. Agora, é só reforçar que a gente vê muito, né, a gente que faz esteroscopia no dia a dia, que os espessamentos endometriais na pós-menopausa frequentemente são pólipos. Né? Isso também é uma coisa muito interessante. Porque o ultrassonografista ele acaba somando o endométrio das duas paredes na medida endometrial. Né? Então ele fala lá 8 milímetros, às vezes a sensibilidade do aparelho, a experiência, né? Mas eu acho que como o método de rastreio, ele funciona bem. Né? Ele veio como positivo. Ele não está dizendo assim, ele falou assim, tem alguma coisa alterada aqui. Não fala o que né? é. Agora, então, para isso ele funciona muito bem.
Então, ele vai vendo endométrio de 10 milímetros. Às vezes, a paciente tem um endométrio atrófico de 2 milímetros, 1 milímetro de cada lado, e tem um pólipo ali de 6 milímetros, 8 milímetros entre eles, ele somou tudo como endométrio. Então, isso é uma coisa muito comum da gente encontrar na estereoscopia do dia a dia, a indicação como espessamento endometrial e, na verdade, ser um pólipo. Mesmo porque o útero, como uma pseudocavidade, invariavelmente você tem um achatamento do próprio pólipo, né? Ele funciona como se fosse o queijo. O útero é o pão e o pólipo seria o queijo. E aí ele se achata. Não é sempre que isso acontece, mas às vezes a gente entra na cavidade com o estereoscópio e vê lá o pólipo todo achatadinho. Pô, olha lá, sem vergonha. E fundamental estudar o pólipo inteiro, né? Que a gente está falando tanto na biópsia quanto na visão estereoscópica. Eu preciso entrar, olhar a base do pólipo, olhar toda a área do pólipo, porque não é tão infrequente encontrar, por exemplo, um pólipo com aspecto benigno e um tumor, né, na base, colada na base do pólipo. Então, se eu não fizer esse estudo geral de toda a lesão, de toda a cavidade, você acaba perdendo alguma coisa e essa paciente acaba perdendo um momento importante de diagnóstico e tratamento. Então, acho que o highlight do nosso bate-papo aqui o que fazer, como conduzir o pólipo. Retirar sempre que você puder. Sempre que puder, retirar por estereoscopia, né? Exatamente. Assintomático, sintomático. Se você tiver essa possibilidade de fazer a ressecção, faça. Lembrar que quem não tem estereoscopia, e a gente tem isso, né, no dia a dia, inclusive no Rio de Janeiro, acaba indo para uma curetagem semiótica, né? E uma curetagem negativa não vai conseguir afastar essa possibilidade. A gente, às vezes eu tenho pacientes que são encaminhadas, já foram submetidas a 1, 2 curetagens e você entra na estereoscopia, tem um pólipo do mesmo tamanho. Quer dizer, depende se esse pólipo tiver um conteúdo mais fibroso, ele não vai sair na curetagem. Grande parte das vezes, ou se for região cornual, ele não vai conseguir sair na... Tem estudos bem definindo isso daí direito, né, em relação à curetagem, que a gente sabe que a gente não tem acesso nem a 30% da cavidade com o uso da raspagem, né? Então, se não tiver outra solução, vai nessa. Não vamos condenar, né? Porque se eu não tenho nada... falta de possibilidade. Exatamente. Mas se você tiver a estereoscopia como ferramenta para resolver, para diagnosticar e resolver o seu problema, acho que não tem dúvida do que a gente tem que fazer. E a nossa estatística no consultório é isso, 60% a gente resolve, né? Então, eu tiro a paciente do centro cirúrgico, tiro a paciente de uma anestesia, né? O custo é impressionante como a gente tem uma redução de custo no CNTreat, né? Então, vale muito a pena investir nisso, né? Investir tanto na formação quanto no equipamento, acho que é fantástica, né, essa ferramenta. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu cumprir, eu acho, né, que a gente conseguiu cumprir o nosso dever junto à Sgorge. É um prazer aí estar contigo. Super prazer. Para variar mais uma vez. Sim. Que bom, é bom mesmo. Bom encontrar você, amiga de longa data, você, seu pai. Bom, muito bom mesmo. Obrigado. Obrigado a você.